Nós estamos nessa série em Marcos, né? A série que trata sobre conhecer o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, trilhando o caminho do discipulado. E em cada tema nós vemos um pouco mais sobre quem é Jesus Cristo e como nós, como os discípulos, trilham esse caminho do discipulado. E é por isso que o nosso tema de hoje é em submissão sincera ao Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós, os discípulos de Jesus, trilham o caminho do discipulado, o caminho de serem discípulos de Jesus em submissão sincera ao Senhor Jesus Cristo. No domingo passado, meus irmãos, nós vimos o início de um bloco nesse Evangelho segundo Marcos, que relata 4 eventos onde os discípulos de Jesus eles são ensinados sobre como é a fé em quem é o Senhor Jesus Cristo, em quem Ele é, como é essa fé e o que significa crer nele, né? E como tudo isso afeta o modo, né, a forma como nós vivemos nesse mundo. Nós vimos isso no início desse bloco que eu comentei no domingo passado. Nós vimos como essa fé no Senhor Jesus Cristo afeta a forma como nós passaremos pelas tempestades dessa vida. As tempestades que com certeza se levantarão. As tempestades externas e tempestades internas, como o pastor Livando pregou aqui na quarta-feira no Salmo 119. Tempestades que vêm até nós e tempestades que surgem em nós internamente. Tempestades que precisam ser enfrentadas, que precisam ser guerreadas, como o salmista nos alerta, né? Lá no Salmo 119, como nós vimos no trecho de quarta-feira, precisam ser guerreadas com coragem. E essa coragem, meus irmãos, ela não vem da nossa força, ela não vem da nossa capacidade, não vem do nosso poder, mas como nós vimos lá na última mensagem do domingo, essa coragem ela vem por meio da fé em quem o Senhor Jesus Cristo é, em quem Ele é. Nós vimos como o Senhor Jesus Cristo e os seus discípulos, eles vinham da Galileia, né, e resolveram atravessar a margem, e então no caminho, ao longo dessa travessia pelo mar da Galileia, eles foram acometidos, né, o barco que eles estavam foi acometido por uma forte tempestade, né? E em meio a essa tempestade nós vimos que os discípulos eles foram acometidos pelo medo de tal forma que eles chegaram a desconfiar do amor do Senhor Jesus Cristo para com eles. Eles chegaram a desconfiar se o Senhor os amava realmente. Nós vimos sobre isso. E como nós somos acometidos por isso também, em meio às tempestades que nós vivemos. Mas o Senhor, que estava dormindo ali no barco, cansado, ele se levantou, ele disse 2 palavras e acalmou a tempestade e o vento. E então depois ele exortou os seus discípulos a que eles tivessem coragem, porque sem coragem significaria que eles não tinham fé e eles precisavam crer, eles precisavam ter essa fé. E então, depois de tamanha autoridade, nós vimos que os discípulos ficaram ali ainda mais temerosos. O medo que antes era relacionado à tempestade, o medo de morrer, ele foi ainda maior, porque agora era um medo, eles temiam quem era aquele que estava diante deles. Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Foi assim que Marcos termina o relato dessa cena, como nós vimos. O barco, então, meus irmãos, ele chega na outra margem, ele chega onde o Senhor Jesus Cristo queria que ele chegasse, como o início do texto aqui nos diz. E ao chegarem em terra firme, os discípulos, eles se deparam com uma outra tempestade. Não mais a tempestade no mar, mas a tempestade que estava em um homem incontrolável, tão incontrolável quanto o mar e o vento que eles haviam passado há pouco. Um homem que estava possuído por demônios e que aterrorizava toda a redondeza ali, toda a Decápolis, todas as 10 cidades que estavam ali próximos ao lado leste do Mar da Galileia.
É interessante perceber, meus irmãos, como essa sucessão de eventos aqui, e Marcos faz questão de enfatizar isso. Mais uma vez eu vou lembrar aos irmãos que Marcos escreveu originalmente esse evangelho para ser entregue aos romanos, que passavam por grandes aflições. Os crentes em Roma, que passavam em grandes aflições. Então Marcos destaca aqui, por meio dessa sucessão de eventos, que não tem vida fácil para aqueles que são discípulos do Senhor Jesus Cristo. Logo depois de uma tempestade horrível, né? Como jamais os pescadores que tinham consciência do que era o mar, que tinham costume de estar no mar, eles jamais tinham visto, porque se aterrorizaram. Mas, logo depois de tudo isso, vem um outro evento que aterroriza-os ainda mais, que é esse homem endemoniado. Nós aprendemos aqui, meus irmãos, já nesse início, só nesse entrementes aqui, quando eles chegaram à outra margem, nós aprendemos que as tempestades dessa vida não param para os crentes. Não param. As tempestades, né, a oposição que os apóstolos enfrentariam em seu ministério, que os discípulos de Jesus, que todos nós enfrentamos em nossa caminhada cristã, essa oposição não se limita à calúnia que os fariseus e escribas há pouco haviam feito ao Senhor Jesus Cristo. Não é somente ali que a oposição, que nós encontramos essa oposição. Uma luta muito maior, uma luta muito mais antiga estava sendo travada naquele momento, naquela sucessão de eventos. A inimizade entre a descendência da serpente e o descendente da mulher, que nós vemos lá no juízo de Deus sobre a serpente, em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Essa inimizade que o Senhor pôs entre os descendentes da serpente, os filhos do diabo, e o descendente da mulher, o Senhor Jesus Cristo e todos aqueles que creem nele, essa inimizade se manifestaria de diversas formas. E os discípulos precisavam, e nós precisamos perceber, ter ciência de que essas tempestades sempre nos acometerão. Isso é algo que nós não podemos nos esquecer. O discurso daqueles que vão às TVs, que vão aos rádios, né, aos programas de rádio, nem se vão mais, né? O discurso daqueles que pregam por aí uma vida fácil, uma vida onde, ao encontrarmos o Senhor Jesus Cristo, não passaremos mais por nenhuma aflição, mas teremos total conforto neste mundo. Seremos cobertos de riquezas e de bens nesse mundo. O evangelho que é pregado por aí de prosperidade, de paz nesse mundo, ele não é verdadeiro. Estes são falsos mestres. É óbvio que nós não passaremos o tempo todo aqui em aflição, somente aflição. É óbvio que o Senhor nos dá janelas de gozo, de refrigério, mas nós não podemos nos esquecer. As tempestades sempre chegam para os crentes. Mas, ainda que cheguem, nós sabemos em quem nós confiamos. Ainda que cheguem, nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, Ele estará diante de nós, Ele estará conosco para dizer as palavras que acalmam a tempestade, para dizer as palavras que impedem que os ventos nos levem para o fundo do mar. O Senhor Jesus Cristo sustenta a cada um dos seus filhos em meio às tempestades. Elas virão, mas não nos derrotarão. Não porque somos poderosos, não porque merecemos viver, mas porque o Senhor Jesus Cristo, em meio à sua graça, em meio ao seu poder, por fidelidade a Ele mesmo, Ele nos sustenta. Nós não podemos nos esquecer disso. Nós veremos no relato da cura desse endemoniado como o caminho do discipulado é trilhado em submissão sincera ao Senhor Jesus Cristo. Como eu já comentei no início, né? Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. O caminho do discipulado, ele é trilhado em submissão sincera ao Senhor Jesus Cristo. E nós focaremos em como a reação submissa daqueles que estão diante do Senhor Jesus Cristo, daqueles que reconhecem a autoridade do Senhor Jesus Cristo, daqueles que se colocam diante do Senhor Jesus Cristo, essa submissão nem sempre é sincera. É isso que nós veremos aqui. A minha primeira ideia, meus irmãos, para esse texto, seria que nós víssemos todo ele até o versículo 20, mas não vai dar.
Se eu fizesse isso, nós teríamos que ficar um tempo muito longo aqui, porque a primeira parte do texto, ela traz uma base que é utilizada ao longo de todo o texto, todo o entendimento. Então, hoje, né, eu tinha programado 3 pontos para esse texto. Nós veríamos essa submissão sendo manifestada em cada um dos 3 pedidos, dos rogos que são feitos, né, que são feitos aqui. Quando nós encontramos no texto, rogo-te, suplico-te, nós vemos aqui 3 tipos de pedidos desses. Esses pedidos estão no versículo 12, quando nós vemos ali como é a submissão dos demônios. E o versículo 12 diz assim: e os espíritos imundos rogaram a Jesus, pediram ao Senhor Jesus Cristo, se submeteram a Ele, prostrados diante dele, pediram a Ele. O segundo ponto, nós vemos a submissão dos que rejeitam a Jesus. No versículo 17, e entraram, né, os gerazenos a rogar-lhe, a pedirem a Ele, a suplicarem a Ele, que se retirasse da terra deles. E no ponto 3, que nós não veremos hoje, mas na quarta, se o Senhor permitir, a submissão, como é a submissão sincera de um discípulo. No versículo 18, quando o gerazeno, ele suplicava-lhe, né? E aqui é a mesma palavra, meus irmãos, a mesma palavra que Marcos utilizou para dizer que os demônios rogaram e para dizer que o povo de Gerasa, né, rogou, ele também utilizou aqui no suplicar do gerazeno. Só que o tradutor deve ter utilizado esse termo suplicar para mostrar a diferença entre a súplica do ex-endemoniado e as outras súplicas anteriores, tá? Então, aqui, hoje, nós veremos como são, ou como não são, na verdade, a súplica de um discípulo. Como não deve ser a súplica de um discípulo. Que são esses 2 pontos. A súplica dos demônios e a submissão, dos demônios e a submissão dos que rejeitam a Jesus. Antes disso, e é por isso que nós vamos ficar nesses 2 pontos, nós temos que entender o que estava acontecendo ali naquela situação, no momento em que o Senhor Jesus Cristo chega lá naquela região junto com os discípulos. Vamos ler de novo do versículo 1 ao 9 de Marcos, né, capítulo 5. Entre mentes, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos, e ao embarcar logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Jesus e os discípulos ali, meus irmãos, logo depois de passar pela tempestade, eles chegaram a um lugar que era a própria essência, a própria expressão de impureza para os judeus. Era uma representação ali plena do que significa uma nação pagã, do que significa uma nação que está totalmente apartada de Deus, totalmente separada de Deus. Por que nós vemos isso? Porque os discípulos chegaram ali numa terra de gentios, uma terra de pagãos, a Decápolis, né? 10 cidades gregas totalmente pagãs. Existiam alguns judeus morando por ali, mas eram judeus que se contaminaram com os pagãos, em sua maioria, né? Então nós temos ali uma terra impura, uma terra considerada imunda pelos judeus. Nós temos também um local que era cheio de sepulcros, um local onde os mortos eram ali depositados, né? Esses sepulcros são diferentes do que nós vemos hoje. Eram cavernas onde eram feitos buracos, né? Cavernas, né? Desculpa, eram rochas onde eram feitas cavernas, e então os mortos eram depositados ali. Por conta desses mortos estarem ali ao redor de toda aquela região, era uma região também impura por conta dos mortos, né? Nós sabemos que para o judeu era
não era permitido tocar os mortos ou se contaminar com os mortos. Então, mesmo onde alguém que tocou um morto passasse, ali era considerado imundo, ali era considerado impuro. Além disso, nós temos ali também, aqui representado, o dito, né, descrito, uma manada gigantesca de porcos, um animal também imundo para os judeus, e talvez o mais imundo de todos, aquele que nas tradições judaicas são sempre apresentados como o ápice da imundícia entre os animais. Então nós temos aqui vários porcos e criadores de porcos, né? E por fim nós temos ali ele chegando diante de um homem que está possuído por espíritos imundos. Então nós temos ali, meus irmãos, a ideia que Marcos quer nos passar aqui é de como se nós tivéssemos um pequeno reino fechado para Satanás, onde os judeus e o próprio Senhor Jesus Cristo não iria até lá por conta da condição de imundícia. Então, é por isso que nós vemos aqui os espíritos imundos naquele homem reclamando com o Senhor, dizendo: por que veio me atormentar? Em Mateus e em Lucas existem outras descrições onde nós encontramos o espírito imundo dizendo assim, por que veio antes do tempo? Você veio antes do tempo nos atormentar. Ou então eles dizem assim, acho que em Lucas: rogo-te que não nos lance antes do tempo do abismo, que seria a condenação final, o mesmo abismo que nós encontramos lá em Apocalipse, onde o diabo e seus anjos são julgados e lançados. Então aqui nós temos um pequeno reino fechado para esses espíritos imundos. É o que ele tem em mente, né? E Marcos faz questão logo de deixar claro que essa possessão demoníaca que nós estamos vendo aqui não é como as demais que foram apresentadas anteriormente. Nós vimos em Marcos, se não me engano, no capítulo 1, um homem que entrou na sinagoga, sendo possesso por um demônio. Depois é relatado que vários outros demônios foram expulsos, mas aqui Marcos faz questão de mostrar, de deixar claro que essa possessão era diferente. Assim como a tempestade, esse homem aqui era incontrolável, como nós vimos no texto. Ele vivia entre os mortos, porque os vivos não podiam suportá-lo de forma nenhuma, e é por isso que ele vivia entre os sepulcros. Ele já tinha sido preso várias vezes, mas em função da sua força dada ali pelos espíritos imundos, ele quebrava as correntes, ele quebrava as algemas, né, as cadeias que os prendiam nas mãos e nos pés. Não tinha quem o segurasse, não tinha quem o prendesse. Ele vivia nu ali, andando dia e noite entre os sepulcros. Marcos não deixa claro que ele vivia nu, a não ser de forma indireta, quando diz que aqueles que foram buscar ao Senhor encontraram a ele vestido, né? Mas lá em Lucas é dito que ele vivia nu entre os sepulcros, como um animal. Esse homem, meus irmãos, é uma expressão do poder de destruição de Satanás na vida de qualquer pessoa, do potencial de destruição do poder de Satanás na vida de uma pessoa. Esse homem, ele se machucava e machucava quem aparecesse diante dele. Ele se machucava com pedras aqui, como é dito, né? Ele era um animal indomável. Tanto é que no versículo 4, essa palavra que diz aqui, versículo 4 diz assim: e ninguém podia subjugá-lo. Essa palavra subjugá-lo, ela era utilizada em relação àqueles que tentavam domar os animais selvagens. Então essa palavra deixa muito claro o que significava aquele homem, um animal selvagem. Os demônios haviam tomado quase tudo daquele homem. Aquela não era uma possessão comum. E o Senhor Jesus Cristo sabia disso. Quando o Senhor pergunta, meus irmãos, aqui no versículo 9, qual era o nome desse espírito imundo, é claro que ele já sabia quem era aquele espírito imundo, mas ele pergunta isso para deixar claro para todos aqueles que estavam ali, né, inclusive os discípulos, quão grande era o poder daqueles espíritos. Quão grande era o tormento que aquele homem carregava dentro de si. A tempestade que ele carregava dentro de si. Imaginem, aqueles demônios, quando foram expulsos e foram aos porcos, eles mataram mais de 2.000 porcos e deixaram ali uma destruição em mais de 2.000 porcos, porque eles com certeza eram mais de 2.000 demônios. Existia uma tempestade enorme dentro daquele homem que estava endemoniado. E o Senhor quer mostrar isso para os discípulos. Ao mesmo tempo, a autoridade de Jesus aqui é reforçada,
Porque não é só mais um demônio que ele está expulsando, mas é uma legião. Meus irmãos, a legião, é claro que aqui é dada uma ideia, uma comparação, né? A legião romana, ela tinha aproximadamente 6.000 soldados. Era o instrumento mais poderoso e mais cruel de guerra que Roma tinha. Então ela formava uma legião e mandava invadir outras nações, e o significado de uma legião de soldados romanos marchando em direção a uma nação era o desespero total daquela nação, porque era uma arma de guerra, era uma força militar que dificilmente podia ser detida. Claro que, dependendo da necessidade, mais de uma legião era enviada, mas a legião simbolizava isso, um instrumento militar que não pode ser detido. Então, aqui a ideia não é dizer que tinham 6.000 demônios naquele homem, não. A ideia é mostrar qual era a intenção daqueles demônios ali, mostrar o poder deles e o quanto eles dominavam não somente aquele homem, mas toda a região ali da vizinhança. É interessante perceber isso, meus irmãos. Observem que aquela legião dominava não somente aquele homem, dominava toda a região. Por isso ela se incomoda quando o Senhor chega. Por isso os gerazenos são tão hostis ao Senhor Jesus Cristo. Eles eram dominados por aqueles demônios. Meus irmãos, nós, olhando para essa situação aqui, para essa legião de demônios, para a atuação delas aqui, nós precisamos ser lembrados do poder de Satanás e de seus demônios. Esse poder é real. Muitas vezes, nós subestimamos o poder e a atuação de Satanás nesse mundo. Por quê? Porque nós vemos muitas mentiras sendo ensinadas por ele. Nós vemos teatros que são feitos. Nós vemos encenações que são feitas que tendem a nos levar a achar que tudo que existe sobre Satanás é mentira, como aquilo que nós estamos vendo é mentira. Mas nós não podemos, por conta desses falsos mestres, subestimar o poder e a atuação de Satanás nesse mundo. Satanás age sim, só que de forma inteligente, de forma discreta, de forma a tentar passar desapercebido nas sombras. Não se enganem, meus irmãos. Todo e qualquer ato que busca tirar a Deus do centro deste mundo, que busca tirar Deus do centro das atenções dos crentes e de todos os homens, todo e qualquer ato como esse tem Satanás por trás dele. Existe a ação de Satanás, uma ação espiritual de Satanás. Não pensem que somente os políticos ou os governadores, os regentes desse mundo, as autoridades desse mundo, não pensem que eles agem por si só. As garras de Satanás estão ali atuando. Não podemos nos esquecer disso. Nós não podemos nos esquecer que em cada ato, em cada pessoa que tenta privar você do Senhor Jesus Cristo, que tenta tirar da sua vida o centro como sendo o Senhor Jesus Cristo, este está sendo um instrumento de Satanás para assim o fazer. Nós não podemos nos esquecer disso e por isso a nossa luta deve ser consciente. Nós precisamos lembrar disso, meus irmãos. Nós precisamos lembrar de como Paulo nos instrui a lutarmos com as armas espirituais nessas situações. Buscarmos lutar pela oração e pelo poder, pela autoridade que é dada pelo Espírito Santo de Deus. Por favor, abram em Efésios capítulo 6, versículo 11. A nossa luta neste mundo, meus irmãos, não é contra sangue e contra carne. Efésios 6, versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto,
tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Observem agora. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. A nossa luta não é contra sangue e contra carne. Nós não podemos achar que com estratégias mundanas venceremos aqueles que se opõem ao Evangelho de Deus. Nós não podemos achar que com estratégias mundanas, com a mente mundana, nós venceremos aqueles que querem tirar Cristo do centro de nossas vidas. Não. É buscando ao Senhor em oração, em súplica, por meio das armaduras que Deus nos deu através do Espírito Santo. Nós não podemos nos esquecer. Nós vivemos em guerra, sim, mas essa guerra não é vencida como as guerras deste mundo. A guerra que você trava no seu lar jamais será vencida por argumentos intelectuais. Jamais será vencida por meio de palavras de inteligência, de sabedoria humana. Jamais. A guerra que você trava no seu lar, muitas vezes por conta da sua família, por conta de marido, por conta da esposa, essa guerra só será vencida por meio da oração, da súplica e dos instrumentos do Espírito que o Senhor nos deu, que o Senhor capacitou os santos. Não podemos nos esquecer disso. Nós vencemos neste mundo por meio de Cristo. Nós vencemos nesse mundo não por estratégia desse mundo. Não tente, não pense em retribuir com o mesmo peso, da mesma forma, aqueles que te atacam atacando o Evangelho, claro. É por meio da oração, da súplica, por meio do poder de Deus que nós vencemos nesse mundo. O Senhor Jesus Cristo, então, ordena à legião que ela saia daquele homem. E aí é que vem o primeiro pedido. É aqui que nós vemos o primeiro tipo de submissão, que é a submissão dos demônios. Versículo 10 ao 13. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Como eu falei, meus irmãos, nesse texto, nós temos 3 rogos, 3 pedidos, 3 súplicas. É a mesma palavra, é a mesma estrutura que Marcos mostra, para exatamente nos mostrar essa diferença, entre os 3 tipos de submissão aqui. Aqui, nesse primeiro, nós temos um pedido feito pelos demônios, um rogo feito pelos demônios. Esse rogo aqui, meus irmãos, essa súplica, essa palavra que refere-se a um pedido, ela expressa aquilo que nós queremos do Senhor Jesus Cristo, sabendo que Ele tem autoridade para nos dar. É isso que expressa. Esse tipo de rogo, esse tipo de pedido jamais é feito sem que se conheça quem é o Senhor Jesus Cristo. É feito somente conhecendo, ou pelo menos conhecendo que Ele tem autoridade para dar aquilo que é pedido. Além disso, esse tipo de pedido que nós vemos aqui é um pedido que expressa o coração daquele que pede. Porque ele pede aquilo que ele necessita, aquilo que ele quer. Nós veremos isso um pouco melhor. Os demônios aqui, meus irmãos, eles tinham a ilusão de que se eles permanecessem naquela região, se eles permanecessem naquele país, eles não estariam debaixo da autoridade direta do Senhor Jesus Cristo, porque era um local de imundícia, era um local imundo, era um local onde os judeus não andavam, e é por isso que eles se prostram diante do Senhor, pedindo que o Senhor não os mande dali, não os mande embora dali. Nós vemos isso aqui no versículo
Me perdi aqui qual versículo. Isso mesmo, versículo 10, né? Não é isso não. Os espíritos imundos, desculpa, o homem endemoniado, bem no começo, ele se lança adorando ao Senhor. Cadê que agora eu me perdi total aqui. Versículo 6, pronto. Muito obrigado. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Esse adorou aqui, meus irmãos, ele dá a ideia daquele que se prostra diante do Senhor Jesus Cristo, que está ali com o rosto em terra, quase que beijando os pés do Senhor Jesus Cristo, em submissão a Ele, reconhecendo a autoridade dele. É isso que os demônios fazem aqui. É isso que essa legião faz aqui ao se prostrar diante do Senhor Jesus Cristo. Eles reconhecem a autoridade de Jesus, eles reconhecem quem é o Senhor e se põem a pedir, a rogar encarecidamente o favor do Senhor Jesus Cristo. E qual é o pedido específico dos demônios? É o pedido para que o Senhor os mande para aquela grande manada que eles avistam ali. Uma grande manada de porcos que pastava ali. O primeiro desses 3 pedidos que nós veremos nesse texto, meus irmãos, obviamente não é o pedido de um discípulo. É o pedido que os demônios estão fazendo ao Senhor Jesus Cristo. É um pedido que é escorregadio, é cheio de segundas intenções. Os demônios estão aqui com segundas intenções ao se prostrar diante do Senhor e a pedir a Ele. A intenção dessa legião de demônios não era ter um abrigo para eles depois que saíssem daquele endemoniado. Não era. Porque se fosse isso, quando eles saíram do endemoniado e foram para os porcos, eles não teriam destruído os porcos. Eles não teriam lançado os porcos no mar. Essa não era a intenção dos demônios. O pedido encarecido desses demônios, a súplica deles, a submissão deles à autoridade de Jesus foi feita ali tentando esconder os verdadeiros objetivos que eles tinham. Eles estavam totalmente debaixo do controle do Senhor, sim. Eles estavam submissos ao Senhor, sim, mas não com os seus corações submissos ao Senhor. Os demônios estavam debaixo da autoridade de Jesus porque não tinha uma outra alternativa para eles. Eles sabiam quem ele era. Não tinha como eles fugirem dessa autoridade. Mas os seus corações não estavam dobrados diante do Senhor. Como eu falei, as suas palavras eram escorregadias. As suas palavras eram cheias de segundas intenções. É como se eles estivessem ali, meus irmãos, em um jogo de xadrez. Eu não sou muito bom de xadrez, não. O Efton sabe disso. Mas é como se eles estivessem em um jogo de xadrez ali. Se eu disser isso, se eu fizer assim, ele vai fazer assim. E aí eu vou conseguir o que eu quero. Existem pessoas, meus irmãos, que dá medo da gente conversar, porque elas são exatamente assim. Os irmãos sabem disso. Existem pessoas que são exatamente assim, sempre com um motivo oculto, sempre com uma carta na manga, sempre com uma segunda intenção, quando vai conversar, quando vai resolver algo, quando tem algo a ser tratado. Essas pessoas, por exemplo, e eu falo que em alguns casos no meio dos crentes, claro, essas pessoas, quando buscam, por exemplo, aconselhamento, quando pedem ajuda, elas sempre têm um plano B ali, oculto, para aquela conversa. Sempre tem um plano B para que possam utilizar aquela conversa. O que aquelas pessoas querem, utilizando a linguagem do xadrez de novo, é colocar você em xeque. O que elas querem é que elas possam dizer assim, eu vou dizer isso aqui, ele vai responder isso, e eu vou guardar essa resposta. Pode ser que eu precise utilizar essa resposta um dia, e aí eu vou utilizar. São conversas carregadas de armadilhas. São conversas que trazem tropeço a muitos. Discípulos, meus irmãos, não são assim. Discípulos do Senhor Jesus Cristo não são desse tipo. Por isso, nós devemos nos livrar desse tipo de astúcia. Ainda existe, sim, em nosso meio isso. Nós devemos nos livrar desse tipo de astúcia que acha que pode, por meio de estratégias humanas, mundanas, por meio de cartas na manga, podem trazer algum lucro futuro. Isso não é para nós. Isso não é para os discípulos do Senhor. Isso não é uma submissão sincera
ao Senhor. Quando você pensa assim, ou até quando você age assim, mesmo sem pensar, é a sua carne que está falando. É a sua velha natureza que está tentando trazer algum benefício para que não morra, para que não seja mortificado. Perca o que for necessário. Sofra o que você tiver que sofrer. Prefira ser enganado, se for o caso. Mas mortifique a sua carne. Nós não podemos manter, nós não podemos usar da astúcia de Satanás para caminharmos nesse mundo. Nós não somos assim. Os discípulos de Jesus não vivem assim. Os discípulos de Jesus não se submetem ao Senhor dessa forma, diante dos pés dele, mas com estratégias usadas por Satanás, de forma nenhuma. Jesus, obviamente, meus irmãos, não caiu nessa dos demônios. Ele sabia muito bem o que estava acontecendo ali. Mas, de forma surpreendente, ele atendeu. Os irmãos devem perceber que aqui são feitos 3 pedidos. O dos demônios, a súplica dos demônios, a súplica dos gerazenos, do povo que repeliu o Senhor Jesus Cristo, e a súplica daquele que foi endemoniado e que agora era um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Qual deles ele negou? Somente o do discípulo. Nós refletiremos um pouco sobre isso na quarta. O Senhor Jesus atendeu o pedido dos demônios. Ele disse, vá para os porcos. O Senhor Jesus Cristo atendeu o pedido dos gerazenos. Quando eles pediram que o Senhor se afastasse deles, fosse embora daquela região, ele simplesmente subiu no barco e foi embora. Mas quando o ex-endemoniado pediu ao Senhor, deixa eu estar contigo. É o pedido de um discípulo aqui, meus irmãos. Deixa eu estar contigo. Lembram lá quando o Senhor chama os apóstolos? Que ele os chamou para estarem com ele? É o pedido de um discípulo. Deixa eu estar contigo. Foi o que ele fez? Não. Interessante isso, né? Nós refletiremos sobre isso. A pergunta que deve ser levantada aqui é por que o Senhor atendeu o pedido daqueles demônios? Por quê? Por que ele atendeu esse pedido? Essa é uma pergunta que surge para nós, né? Não é descrito aqui, mas existem algumas possibilidades. Talvez o Senhor Jesus Cristo esteja ali mostrando a magnitude do poder daqueles demônios. 2.000 porcos são lançados, né, espinhadeiro abaixo por conta do poder daqueles demônios. Todo aquele poder estava atormentando um homem. O Senhor Jesus Cristo podia estar querendo mostrar isso. O Senhor também poderia estar querendo deixar claro ali, por uma imagem, formar uma imagem que deixava claro que aquele homem tinha sido realmente libertado daqueles demônios. À medida que aqueles demônios foram para os porcos e os porcos se mataram, estava deixando a imagem ali de que aquele homem não tinha que temer mais. Ele foi libertado. Ele está livre. Poderia ser essa também a justificativa. Mas talvez o principal motivo foi para revelar os verdadeiros valores do povo daquela vizinhança. Para que o coração daquelas pessoas pudesse ser revelado diante de todos ali. Porque nós vemos esse contexto depois. Vemos o que acontece depois. Nós vemos que aquelas pessoas preferiam os porcos àquele homem. Nós vemos que aquelas pessoas preferiam a ilusão de controlar as suas vidas ao invés de serem controladas, dominadas e salvas pelo Senhor Jesus Cristo. Talvez esse tenha sido o motivo para expor o coração daqueles que negariam ao Senhor Jesus Cristo. Vamos ver isso agora no segundo ponto, né, que é o segundo ponto aqui de hoje, né? A submissão dos que rejeitam a Jesus. Versículo 14 ao versículo 17. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe, mais uma vez a palavra, né, o pedido, que se retirasse da terra deles. Diante de toda aquela situação, diante de toda aquela movimentação, de todo aquele terror, né, alguns comentaristas, meus irmãos, supõem a possibilidade de tudo isso ter acontecido à noite. Porque o barco sofreu uma tempestade durante a noite.
né? Isso não é relevante em muita coisa, mas se realmente aconteceu à noite, nós vemos aqui o terror ainda maior de todos que estavam ali, né? Aquele homem possesso, descendo com tudo ali dos montes onde ele estava, se jogando diante do Senhor, toda aquela cena sendo construída, né? Mas o que nós sabemos é que, diante daquela situação, aqueles que estavam cuidando dos porcos fugiram, foram para a cidade mais próxima e anunciaram. É interessante perceber que o que eles fizeram, esse anunciar, é a mesma coisa que o Senhor Jesus Cristo ordena ao ex-endemoniado, lá no versículo 20, né? Desculpa, no versículo 19, quando o Senhor Jesus Cristo diz: Jesus, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. É a mesma palavra. Então, estes homens que cuidavam dos porcos, ao perceberem tudo o que aconteceu, ao observarem o Senhor Jesus Cristo, eles saíram a anunciar o Senhor Jesus Cristo para aqueles que estavam mais próximos. E ao que tudo indica, essa mensagem estava centrada realmente no Senhor Jesus Cristo. Porque no versículo 15 nós vemos que o povo que ouviu o que acontecera, ele buscou o Senhor Jesus Cristo. Ele foi em busca do Senhor. O objetivo deles era encontrar quem era aquele que tinha gerado toda aquela situação. Então, ao que parece, esse anúncio, essa proclamação, esse testemunho tinha como centro o Senhor Jesus Cristo. E ao encontrar ao Senhor Jesus, o povo, a multidão que estava ali querendo saber o que aconteceu, ao encontrar o Senhor Jesus Cristo, quem eles viram também? Aquele que outrora era endemoniado. Eles viram a este homem, meus irmãos, mas não o viram como costumavam vê-lo. Agora, ele não mais estava andando sem parar de dia e de noite, como ele vivia fazendo, mas ele estava sentado aos pés do Senhor Jesus Cristo, na posição de um discípulo, na posição daquele que segue ao Senhor, sentado aos pés do Senhor, descansando no Senhor. Ele não mais estava clamando ou gritando como ele fazia. Ele estava sentado, calado, ouvindo as palavras do Senhor, ouvindo o Mestre, como um discípulo. Ele não mais estava se ferindo com pedras ou nu, mas ele estava vestido em perfeito juízo. Meus irmãos, nós vemos aqui como não há possibilidade de sermos alcançados pelo Senhor Jesus Cristo e mantermos o caos de sempre que nós tínhamos em nossas vidas. Não há essa possibilidade. Não há possibilidade de nós sermos alcançados pelo Senhor e a nossa vida continuar de ponta, né, de pernas para o ar, como se diz, né? Num caos total. Não há essa possibilidade. Imagine se esse relato, né, se o que nós encontramos aqui, se nós lêssemos o seguinte, nós lêssemos que quando aqueles homens que ficaram sabendo de toda a situação chegaram, quando eles chegaram ali onde aconteceu tudo, eles encontrassem aquele homem que tinha sido endemoniado da mesma forma de antes, correndo doido e gritando aí onde está todo mundo, né? O que é que isso nos levaria a pensar? Nada aconteceu, ele não foi curado, né? Ele não foi livre desses demônios. De forma nenhuma, meus irmãos. O Senhor, assim como Ele fez na criação, por meio da sua palavra, transformando caos, desordem, em ordem, em beleza, o Senhor faz com a sua nova criação. O Senhor faz quando Ele regenera os seus, com aqueles que nascem de novo. Então, se o mesmo caos que era visto em nossas vidas permanece sendo visto depois que nós dizemos que conhecemos ao Senhor, algo está errado. Nós precisamos perceber isso. Nós precisamos buscar, entender o que é que está errado. Se a mesma bagunça de sempre é vista, se tudo aquilo que é encontrado nas pessoas que são oprimidas neste mundo é encontrado em nós também, nós precisamos entender o que está errado. Se isso acontece com você,
se o caos que outrora existia ainda permanece em sua vida, busque ao Senhor. Não deixe de buscar o Senhor, meus irmãos. Não deixe de buscar entender o que está acontecendo ou o que não aconteceu. Não deixe de questionar se você realmente o conheceu. Não deixe de fazer isso. Não deixe de buscar e clamar a Ele e se lançar aos pés dEle pedindo que Ele, por seu poder, por meio da sua palavra, restaure a ordem no caos que o pecado transformou na sua vida. Nós precisamos fazer isso. E muitas vezes nós precisamos fazer isso constantemente. Porque muitas vezes nós começamos a permitir que os entulhos deste mundo se acumulem em nossos corações e em nossas mentes. E a nossa vida começa a ficar de pernas para o ar. E nós achamos, infelizmente, meus irmãos, nós achamos que a solução para isso é agirmos como aqueles deste mundo agem, buscando estratégias, buscando agendas diferenciadas, buscando formas de melhorar a sua produtividade. E eu não estou dizendo que isso é errado, não. Eu estou dizendo que tudo isso, sem ser feito diante do Senhor, sem ser feito buscando nele o poder para sermos, então, livres desses entulhos, isso não é possível. Sem o Senhor, o crente não consegue ver a beleza da ordem de Cristo, da ordem do cosmos de Cristo, né, do poder de Cristo, sendo apresentado em sua vida, somente por meio dele. A consequência para o povo lá de Gerasa, né, de ver o que viram, meus irmãos, como nós vemos aqui, foi o medo. O versículo 15, no final dele, diz assim: e temeram. Ao ver o Gerazeno em perfeito estado diante do Senhor, eles temeram. Eles estavam com medo do endemoniado? Claro que não, ele estava ali tranquilo. Como o pessoal diz hoje, né? Os mais jovens estavam ali de boa, né? Nos pés do Senhor, ouvindo ao Senhor, vestido, tranquilo. Não foi ao Gerazeno que eles temeram. Eles temeram o próprio Senhor Jesus Cristo. As testemunhas que viram tudo aquilo ali, né? Como nós vimos no versículo 16, aqueles que haviam presenciado os fatos, contaram-lhes, né? E aqui em detalhes, o que aconteceu para o Gerazeno e para os porcos. E estes foram tomados, então, pelo temor. Ora, os Gerazenos conheciam o endemoniado. Sabiam muito bem que ele era incontrolável. Sabiam quantas vezes eles tinham tentado prender aquele homem. Sabiam quantas vezes aquele homem tinha quebrado as cadeias, tinha machucado outros e a si mesmo. Eles sabiam que não podiam dominá-lo. Se não podiam dominar o Gerazeno, o endemoniado, quanto mais aquele que tinha maior poder que o Gerazeno. Então, o medo daquele povo, daquela multidão, era de que o Senhor dominasse a vida deles. Eles não queriam ser controlados. Assim como eles não conseguiram controlar aquele endemoniado e o expulsaram, o colocaram para fora da cidade, o colocaram para a região dos sepulcros, assim eles também não conseguiriam controlar o Senhor Jesus Cristo. E não o queriam, controlando a vida deles. Além disso, nós vemos que o Senhor Jesus não pensava como eles. Para eles, os porcos eram mais importantes que aquele homem. Para o Senhor Jesus Cristo, não. Para eles, o fato deles dominarem as suas vidas, controlarem as suas vidas, era mais importante do que o Senhor Jesus Cristo. Imaginem, meus irmãos, eles pensando, né, depois de perderem os porcos. O que mais esse Jesus Cristo irá tirar de nós? O que mais ele irá requerer de nós, uma vez que ele tem poder para nos dominar? O que mais nós teremos que abrir mão, caso ele fique mais tempo aqui conosco? Nós não podemos controlá-lo. Nós não temos poder para isso. O que faremos? Então, meus irmãos, percebam os Gerazenos reconhecendo a autoridade de Jesus. Por que nós sabemos que eles reconheceram a autoridade de Jesus? Porque eles estavam ali em uma multidão. O Evangelho segundo Lucas nos diz que pessoas de todas as cidades da vizinhança foram ver o que aconteceu. Então tinham muitas pessoas ali. Se eles não reconhecessem a autoridade de Jesus,
se eles não se submetessem à autoridade de Jesus, eles simplesmente se reuniriam, pegariam o Senhor Jesus Cristo e o lançariam onde eles quisessem, não é verdade? Mas não. Eles se submeteram à autoridade de Jesus e então, se submetendo, eles rogaram, eles pediram encarecidamente que o Senhor Jesus Cristo concedesse a eles o desejo do coração deles. E qual era esse desejo? Era que o Senhor Jesus ficasse longe da vida deles. Que o Senhor Jesus Cristo não os dominasse. Eles rejeitaram o Senhor Jesus Cristo. Assim como os demônios, meus irmãos, assim como os demônios, os gerazenos não se submeteram sinceramente ao Senhor Jesus. Não se submeteram sinceramente. O pedido deles não era um pedido de um discípulo também. O pedido deles não era para que o Senhor os dominasse, para que o Senhor os sustentasse, para que o Senhor os guardasse. O que eles queriam era que o Senhor Jesus estivesse longe deles. Eles não queriam a intromissão do Senhor Jesus Cristo em suas vidas. Eles não queriam ser controlados pelo Senhor Jesus Cristo. Eles amavam mais os porcos. E é claro, meus irmãos, obviamente, os porcos aqui representam o controle da vida deles. Representam eles serem donos de si mesmos. Representam o amor ao mundo, os desejos e as ambições deste mundo, que jamais estariam em concordância com as coisas do alto. Jamais se submetendo sinceramente ao Senhor Jesus Cristo, estes desejariam ao mundo ou os desejos do mundo sem que isso gerasse um incômodo para eles, sem que isso gerasse um prejuízo para eles. E era exatamente isso que eles não queriam. Os porcos, meus irmãos, são aquilo que, diante da glória de Cristo, deve ser tido como refúgio, como lixo, como a expressão que Paulo usa lá em Filipenses capítulo 3, aquilo que deve ser desconsiderado, esterco. Mas é exatamente nisso que aqueles que rejeitaram o Senhor Jesus Cristo, eles colocaram o seu coração. Nos porcos, naquilo que é imundo, naquilo que está diretamente relacionado às concupiscências desse mundo. Quais são os porcos que você insiste em manter em sua vida? Quais são os porcos que você insiste em criar como se fosse um bichinho doméstico? Nós precisamos refletir sobre isso, meus irmãos. Quais são os porcos que você insiste em desejar? Ou ainda, quais são os porcos que você ainda sofre porque foram tirados de você? Imagine aquilo que o Senhor, ao converter a sua vida, ao te livrar desse mundo, Ele arrancou e que você ainda sente saudade. Ah, como eu tinha saudade daquele porquinho que eu criava, né? Quais são esses porcos? Nós não podemos imaginar que temos como conciliar o amor ao Senhor Jesus Cristo com o amor a esses porcos, às coisas desse mundo, ao desejo desse mundo, à concupiscência desse mundo. Muitos crentes passam por momentos de aflição e momentos de hesitação em sua caminhada. São crentes, ouvem ao Senhor Jesus Cristo, conseguem perceber o seu poder, a sua autoridade, a sua glória, creem nele, mas têm medo do controle do Senhor Jesus Cristo em suas vidas. Têm medo daquilo que poderá ser tirado à medida que o Senhor o dominar totalmente, à medida que o Senhor o controlar totalmente. O que é que eu terei que perder? O que é que será tirado de mim? O que é que eu terei que abrir mão? E então, meus irmãos, estes crentes andam a caminhada cristã com o freio de mão puxado, com medo de se lançar nos braços do Senhor, com medo de confiar totalmente nele, com medo de estar
indo depressa demais, com medo de estar se dando demais. Muito cuidado, meus irmãos. Muito cuidado. Essa não é a submissão daquele que trilha o caminho do discipulado. Esse medo não consegue coexistir com a fé. Os irmãos lembram que ao longo de todo esse bloco nós temos essa disputa entre fé e medo, medo e fé. O medo de ser dominado pelo Senhor Jesus Cristo não pode coexistir com a fé. Algum dos dois terá que ser subjugado. Algum dos dois cairá perante o outro. O final dessa estrada de medo é a rejeição ao Senhor Jesus Cristo, como nós vimos no caso dos Gerazenos. Por isso, muito cuidado. O Senhor dominará sim a sua vida. O Senhor tomará conta e controle de todo o seu ser. E isso jamais será algo ruim. Isso jamais será uma perda, será sempre ganho, meus irmãos. Nada neste mundo, nada que você ache que vai perder, nada que você ache que vai deixar de desfrutar desse mundo se compara ao glorioso conhecimento de Cristo Jesus, o nosso Redentor. Qual foi a resposta de Jesus ao pedido dos Gerazenos, né? Assim como no caso dos demônios, o Senhor atendeu aos Gerazenos e resolveu partir dali. Mas observem, meus irmãos, e nós vamos falar um pouco melhor sobre isso na quarta-feira. Nós estamos chegando aqui ao final. Observem que mesmo antes de partir dali, o Senhor manifestou a sua graça e a sua misericórdia para com aquele povo. Como assim? O Senhor libertou um homem dali, daquela opressão que ele vivia, da opressão de uma legião de demônios que dominavam não somente aquele homem, mas toda aquela região. E o Senhor enviou este homem como missionário para aqueles que o rejeitaram. É o que o versículo 20 nos diz, que nós veremos na quarta. Então, logo depois que o Senhor ordenou que ficasse em casa, né, para os seus, eu vou ler a partir do 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele, o ex-endemoniado, né, foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que o Senhor lhe fizera, e todos se admiravam. Com a graça do Senhor nós veremos melhor isso na quarta-feira. Mas desde já eu quero adiantar algo aos irmãos. Assim como aquele que fora endemoniado, nós somos chamados constantemente a lembrar, a agradecer e a anunciar tudo aquilo que o Senhor nos fez e como Ele teve compaixão de nós. Como Ele nos libertou desse mundo de trevas, das garras de Satanás e nos colocou no reino de Deus. Nos deu vida eterna por meio de Jesus Cristo. A minha oração, meus irmãos, é que nós não percamos essa lembrança de vista ao longo dessa semana. Que essa lembrança não te abandone nessa semana. A lembrança de que o Senhor Jesus Cristo, do que Ele fez por você e da compaixão dEle para contigo. Não viva, meus irmãos, uma falsa submissão ao Senhor. Não vivamos assim, com uma falsa submissão, com um reconhecimento fraco e falso da autoridade do Senhor. Parafraseando aqui o profeta Elias diante dos profetas de Baal, né? Não vivamos oscilando entre dois pensamentos. Se o Senhor é Deus, segui-o. Que vivamos nessa submissão sincera ao Senhor. Que o Senhor, meus irmãos, nos lembre constantemente aquilo que Ele fez por nós. Lembrando-nos quem nós éramos, perdidos, pecadores, imundos, totalmente mortos em nossos pecados e delitos, totalmente necessitados do sopro de vida do Senhor. E então, mesmo sem que merecêssemos,
Ele nos deu vida. Morrendo na cruz, derramando o seu sangue, morrendo para que nós pudéssemos ter vida nele, e ressuscitando para que nós pudéssemos crer na firme esperança de que um dia nós estaremos com ele e nós o veremos. E assim, a boa obra que ele iniciou será completada em nós. Que essa seja a lembrança que nós possamos carregar ao longo dessa semana, que não nos esqueçamos disso. Vamos orar, meus irmãos. Amado Deus, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de infinita bondade e misericórdia, ó Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela confiança que nós temos em Jesus Cristo, o nosso Redentor, o nosso Libertador. Aquele, Senhor, que foi enviado como manifestação do Teu amor para conosco. Ó Senhor, não permita que nós nos esqueçamos da Tua bondade para conosco. Não permita que nós esqueçamos da imagem da cruz de Cristo e os nossos pecados e o juízo que havia contra nós cravado naquele madeiro e pago pelo sangue do nosso Redentor. Não permita, Senhor, que nós nos esqueçamos de tudo aquilo que o Senhor fez por nós e da Tua compaixão para conosco, miseráveis e perdidos pecadores. Que possamos viver, Senhor, com essa esperança latente em nossas mentes, com essa esperança de forma ardente em nossos corações, sabendo que não vivemos para este mundo, que não somos deste reino, mas pertencemos a outro reino, ao reino dos céus, aquele reino que foi chegado por meio de Cristo Jesus, que será plenamente estabelecido na sua segunda vinda, quando o Senhor vier nos buscar em grande glória. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos assim, com um pensamento nisso, olhando para isso, para que assim, Senhor, possamos nos submeter sinceramente ao Senhor, como discípulos teus, como aqueles que foram chamados para estarem perto do Senhor, desfrutando de comunhão contigo, para a glória do Deus Pai. No nome de Jesus, nosso Redentor, que nós te pedimos. Amém.